Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal e que também compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que as pessoas elas se colocam diante do Senhor, elas oram, elas buscam, elas pagam um verdadeiro preço para alcançar de Deus um favor, né? Uma bênção, como ontem eu comentei no vídeo, ontem de manhã, falando sobre isso. Mas o que acontece? Quando recebem essa bênção, em alguns momentos nós vemos que esses personagens bíblicos eles ofertam a Deus aquilo que eles receberam, eles entregam a Deus, devolvem, né? E em outros casos, o próprio Senhor ele requer, ele pede com que aquilo que foi o alvo das orações, aquilo que foi o motivo pelo qual a pessoa derramou lágrimas, pelo qual a pessoa orou, é o personagem bíblico, Deus ele pede que aquilo seja entregue a ele. Isso é muito interessante. Nós podemos ver alguns exemplos como Davi, que ele almejava, ele anseia por beber a água do poço de Belém. Porém havia uma guarnição dos filisteus naquele lugar. Os filisteus tinham dominado aquele terreno de Belém e Davi ele tinha uma dificuldade, havia uma dificuldade, não era só ir lá e pegar a água do poço, não. Havia uma guarnição dos inimigos. E a palavra fala que alguns valentes de Davi eles se dispõem a ir até o poço de Belém. E eles pegam daquela água do poço de Belém e eles trazem essa água até Davi. Mas quando Davi ele recebe essa água de seus homens, a palavra diz que ele derrama diante do altar do Senhor. Ele não bebe aquela água, ele se recusa a beber aquela água, porque ele sabia que havia um risco, tinha tido um risco para aqueles homens das suas vidas por conta do inimigo estar ali. Então ele entrega, ele derrama aquilo que foi algo que ele almejava, que ele queria, algo que era desejo do coração dele, ele derrama diante do Senhor. Um outro exemplo que nós podemos observar é Ana. Ana ora a Deus, Ana com a alma amargurada, angustiada, aflita, ela se derrama diante do Senhor e ela pede ao Senhor um filho. Ela queria ter um filho, a situação de Ana era difícil, né? Ali havia uma concorrência dentro do seu lar, o seu marido tinha uma outra mulher que se chamava Penina, e ela zombava de Ana, ela ficava ali debochando. E quando Ana ela recebe de Deus uma bênção, quando Ana ela tem as suas orações são respondidas, o Senhor ele abençoa aquela mulher e lhe dá um filho homem, porque ela pede a Deus um filho homem. É importante ressaltar isso. Ela sabia do momento espiritual que Israel vivia, a falta de um sacerdote, e ela pede ao Senhor e ela faz um voto. Ela diz: Senhor, eu consagrarei ele ao Senhor. Eu te darei ele, e ele te servirá todos os dias da vida dele. Quando ela tem o filho Samuel, ela cumpre o voto. Ela entrega aquela criança ao Senhor. Ela vai lá no templo e ela entrega ao sumo sacerdote Eli. E foi um ato de fé, irmãos, porque Eli, a palavra diz que ele mal sabia cuidar de seus filhos, que eram os sacerdotes Ofni e Finéias. Eram homens que roubavam as ofertas de Deus, homens que eram verdadeiros ímpios, agiam de uma maneira totalmente errada, cheio de dificuldades. No entanto, mesmo sendo um pai omisso, um pai ruim, com seus filhos já criados, homens adultos, né? Ana, ela confia em Deus e ela entrega aquela criança, ainda uma criança, ela entrega, né, para o sumo sacerdote ali. Então é um ato de gratidão, ela devolve aquilo que Deus lhe deu, que Deus lhe emprestou, podemos dizer assim, e também um ato de fé. E o último exemplo, quando Deus requer. Deus ele pede a Abraão aquilo que foi motivo das orações e das lágrimas de Abraão e de sua esposa Sara, o seu filho Isaac. Deus ele pede ele como um sacrifício. Irmãos, é de novo aquilo que eu tenho batido e tenho comentado, mas é importante a gente entender, e Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele vai ouvir as tuas orações, Deus vai atender a tua súplica, aquilo que você tem pedido a ele, ele vai sim te dar. Mas o que você vai fazer com isso? Qual vai ser a sua atitude quando o Senhor ele te der aquilo que você tem buscado? Será que você vai devolver ao Senhor? Será que você vai colocar diante do altar do Senhor? Priorizar a Deus? Será que eu vou fazer isso? Será que nós já temos feito isso com aquilo que Deus tem nos dado? Porque não é só aquilo que buscamos, que ainda não alcançamos, mas aquilo que já temos alcançado. Será que temos feito isso? É um princípio no mundo espiritual. Dar a Ele aquilo que Ele mesmo nos dá. Ou seja, devolver a Ele, ainda que seja uma parte, porque nem sempre Deus requer tudo. O dízimo é um exemplo disso. Ele receber de volta aquilo que Ele nos deu.
nós derramarmos, como Davi fez, de derramar aquela água diante do altar do Senhor, nós colocarmos diante do Senhor, seja um emprego, seja uma renda que Deus te deu, seja a tua família, seja um relacionamento, seja uma cura, você ter a sua saúde, você ter aquilo que Deus te deu sendo disponibilizado para a honra e para a glória dele. O mundo espiritual possui princípios, como tudo possui princípios, né? Eu sempre comento que se eu jogar uma pedra para o alto, ela vai cair na minha cabeça, obviamente. Isso é uma lei do mundo físico, mas o mundo espiritual possui princípios. Então já faça votos com Deus, mas votos que tu venhas a cumprir, porque é melhor que não voteis do que você fazer um voto e não cumprir o voto. A Bíblia diz isso. Assim como esses servos entenderam que tudo que eles tinham, que tudo que eles de Deus receberam, nada mais era do que do próprio Deus, é do Senhor. Quando Jó, ele no seu momento de desgraça, ele diz: Deus me deu e Deus tirou. Não foi o diabo que tirou, foi Deus que tirou. Deus me deu e Deus tirou. E o mesmo Deus que deu, que tirou, foi o Deus que restituiu. E é o Deus que vai restituir na sua vida. A paz do Senhor Jesus.